Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula onde nós vamos falar sobre índice de reprodução de cor, também conhecido como IRC. Bom, então o que seria esse índice de reprodução de cor? É uma informação importantíssima dentro dos conceitos iniciais da iluminação. Então, o índice de reprodução de cor é a capacidade de reprodução de cor que afeta a aparência da cor de objetos e das pessoas iluminadas pela lâmpada, ou seja, pela fonte de luz, tá? Bom, que mais a gente pode levar em consideração, né? Que ela então quantifica a fidelidade das cores, que está relacionada à cromaticidade. Quanto mais próximo do IRC a 100, melhor as cores serão vistas, tá? E como que esse IRC é definido? Então veja, inicialmente, tá? Esses estudos relacionados ao IRC, né, a sua quantificação correspondente aí à fidelidade das cores, inicialmente ele era então feito em cima de 8 cores iniciais. E 8 cores que a gente pode perceber que são cores com tonalidades mais discretas, né, mais pastel, não tem cores vivas, não tem cores saturadas aqui no meio, tá. Então a gente já começa a ver que existia uma certa fragilidade. Mas ok, então a fonte de luz era colocada na frente dessas paletas de cores, né, e aí era feita uma medição. Então, às vezes, para essa cor, a medição dava em torno de 60, para essa medição, a mesma fonte de luz, tá? Dava correspondente aí, digamos, a 20. Para esta cor, a fonte de luz, né, dava ali uma quantidade de 50, e assim ele ia, na verdade, colocando, né, a fonte de luz na frente de cada cor, tá? E ia registrando, né, essa fidelidade de cor que a fonte de luz passava. Então, o que corresponde ao IRC, né, que é este valor que a gente normalmente vê ou na tabela dos fornecedores ou nas caixinhas, né, que é onde diz essa informação, ele é um número absoluto. Então, por ser um número absoluto, ele pegava a somatória de todas essa identificação de quantidade, cor por cor, dessas 8 iniciais, e fazia uma média. Então, às vezes, essa média, na verdade, estava atrelada a um índice de reprodução de cor de 70. Ah, em outro tipo de fonte de luz, nós encontrávamos a informação de que aquela fonte de luz tem um IRC de 80, então já é melhor. Enquanto consumidor final, a gente não conseguia informação exatamente de qual dessas tonalidades de cor existia a real fidelidade de cor, né. A gente, na verdade, só sabia o resultado final, tá. Então, quando a gente pegava as lâmpadas com uma característica técnica mais desenvolvida, essa aqui apresenta um índice de reprodução de cor de 90, então ela é uma ótima lâmpada. Ótima lâmpada, entre aspas, porque a gente não sabia exatamente quais cores, né, dentro desses primeiros estudos, eram as que mais tinham essa fidelidade, ou seja, levantavam esse IRC, né. Mas enfim, com o tempo eles foram vendo que essas cores estavam ali deixando a desejar. E aí eles acrescentaram, na verdade, mais outras cores, tá, mais 7 cores em especiais, e aí a gente começa a perceber que cores mais vivas, mais saturadas entraram neste leque de opção de estudo. Então aí a gente começou a ter uma qualidade um pouco melhor em relação a esse resultado final do IRC, né. Uma dessas cores que mais são consideradas importante é o vermelho, tá, que é um vermelho absoluto, né, quer dizer, um vermelho saturado, tá, né, conhecido como R9 porque é o código da cor dele dentro desse estudo. Então esta cor em especial é a que mais se destaca. Então, as fontes de luz tentam sempre priorizar ela, né, para que ela possa, na verdade, levantar, porque muitas vezes é ela que não consegue ter uma boa fidelidade de cor, e aí ela desce muito o IRC geral, que é aquele resultado final que a gente encontra, né.
Outras 2 cores também são muito importantes, tanto essa daqui quanto esta daqui são cores que se aproximam muito da pele humana. Então também é um fator importante, que até então a gente olhava pensando nas cores em objetos, mas tinha que levar em consideração a pele humana, né. Por quê? Para que a gente possa ter uma boa reprodução de cor também, né, uma boa fidelidade, principalmente em relação a determinados projetos, por exemplo, da área da saúde. Imagina a gente ir num posto de saúde, né, a gente já está debilitado, né, a gente já está um pouquinho, né, sem cor, vamos dizer, e aí a gente chega num ambiente de um consultório onde a lâmpada não tem essa característica de reprodução de cor. Então o médico já de cara dava o seu diagnóstico, né, que a gente estava ruim, péssimo, mas às vezes a gente tinha uma certa cor, a gente estava, né, um pouco animado e tudo mais, tá. Então isso é muito importante em alguns segmentos. Hoje, com a tecnologia LED, a tendência é a gente já estar trabalhando com LEDs, com o IRC acima de 90. Então, hoje, os projetos tendem a ser sempre trabalhados com melhor qualidade, tá? E aí existe um outro fator que está se desenvolvendo, tá? Que é o TM30, que é um outro processo de medição que a gente vai ver em outra aula. Mas falando aqui do IRC, então a gente viu que inicialmente ele começou com algumas cores de tonalidades mais discretas, aí a gente teve esse acréscimo aqui destas 7 cores, o que ajudou muito, né, na questão da qualidade, tá. Do ponto de vista daquela tabela em que a gente vem conhecendo em algumas aulas, quando a gente está falando de características como fluxo luminoso, intensidade luminosa, tá. Como a gente já viu sobre a temperatura de cor, quando a gente fala do índice de reprodução de cor, aqui o fornecedor também abre um espaço para nos deixar essa informação nesta coluna. Então vejam, né, não necessariamente eu preciso conhecer a lâmpada por meio da fotinho dela. A gente tem os códigos, então normalmente quem já trabalha com iluminação já sabe que tipo de lâmpada que é, mas ela seria característica dessa daqui, uma lâmpada de intensidade luminosa, né, que é uma lâmpada que direciona o facho de luz, tá? Mas voltando aqui nesta informação. Então este fornecedor, ele já nos garante que todas as opções de lâmpada que ele oferece no catálogo de produto deles, já está acima de 80, o índice de reprodução de cor acima de 80, tá? Então isso já é importante, mas tem fornecedores, ou até mesmo esse em outra linha de lâmpadas, que ele vai dizer que ele está oferecendo acima de 90, né? Ou até chegando já mais especificamente a 92, né? Ou a 100, dependendo aí da tecnologia, né? Do desenvolvimento aí da lâmpada em si, né? Dessa fonte de luz em si, tá? Bom, olhando para a nossa norma, tá, a gente tem, na verdade, o capítulo 4, ele aborda, na verdade, dentro dos subtítulos, né, no 4.6.2, ele aborda a questão da reprodução de cor, tá? Então ele diz lá: "É importante tanto para o desenvolvimento visual, quanto para a sensação de conforto e bem-estar que as cores do ambiente, dos objetos e da pele humana sejam reproduzidas natural e corretamente, e de modo que façam com que as pessoas tenham uma aparência atrativa e saudável", tá? Então lá, essa frase eu gosto muito, né, essa questão aqui. Diferentes fontes de luz geram diferentes percepções. É como eu disse, se eu tenho uma fonte de luz que não tem um bom índice de reprodução, o resultado vai ser diferente de uma fonte de luz que tem um bom índice de reprodução de cor, né? Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Então é interessante também a gente reforçar que às vezes a fonte de luz não tendo um bom índice de reprodução de cor, não é que ela seja 100% porcaria, é que às vezes as características dela, muitas vezes não são nem para iluminar. Existem lâmpadas que trabalham em outros comprimentos de onda, né, como as lâmpadas, por exemplo, que emitem mais o infravermelho, né, utilizado muito na área medicinal, tá? Então ela não dá aquela claridade que a gente normalmente espera de uma fonte de luz, mas ela emite radiações para aquecer muitas vezes, para fisioterapia, para a pessoa lá estar fazendo seus exercícios. Então a gente tem que, na verdade, sempre olhar, né,
para qual finalidade esta fonte de luz foi feita, para daí a gente poder olhar as demais características. Mas voltando às nossas 3 imagens aqui, observem com relação à pele humana, né, como existe uma diferença à medida em que a gente submete, tá, como nós somos submetidos a uma fonte de luz com um péssimo índice de reprodução de cor, com índice de reprodução intermediário, né, de cor, e com um índice de reprodução já bem melhor do que os outros, né, apesar que hoje a gente já tem as lâmpadas, as fontes de luz que já estão acima de 90. Mas aqui a gente consegue ter uma percepção bem interessante, né? Tá? Bom, é a mesma coisa com relação aos objetos, às frutas, né? Então, por exemplo, fazer um projeto de um supermercado, de uma quitanda, também essa necessidade e preocupação para que elas possam estar bem vistas, né? Para que de fato a gente possa, na verdade, escolher a fruta, né, ela chamar a atenção e elas se venderem, né. Da mesma forma que às vezes uma carne, olhando para o ponto lá onde fica as carnes expostas no açougue, se ali não houver uma preocupação, aquela carne vai passar uma má informação para a gente, tá. E muitas vezes a gente não vai nem perceber que aquela carne já passou do ponto, né, já passou no sentido assim, ela já não está mais boa para ser adquirida, né. Infelizmente aconteceu alguma coisa, passou do tempo e ela pode vir a fazer mal. Então é interessante que esses pontos, né, na verdade o projeto como um todo, tem esse cuidado para que a gente possa sempre mostrar o real para as pessoas ou o mais próximo da realidade, tá. Então aqui a gente tem, né, a maçã começando com pouco índice de reprodução de cor, e à medida que ela vai ficando exposta, com uma fonte, né, olha, uma fonte que chega a um índice de reprodução de cor de 100, tá. Vejam que todas elas são de mesma temperatura de cor, tonalidade amarela. O que diferencia a percepção nossa é esse indicador do índice de reprodução de cor, tá? Bom, aqui eu trago, na verdade, só para que a gente possa ver também, né, de uma forma mais descontraída, que os filmes, né, eles também às vezes nos dão algum olhar que a gente possa, na verdade, estar olhando um pouquinho, prestando atenção e aprendendo, né? Então eu trago essa imagem aqui deste filme, Uma Manhã Gloriosa, aonde a gente tem a diferença de índice de reprodução de cor, de fidelidade aqui desse tecido em duas cenas. Nesta primeira cena, o tecido ele está muito bem visto, por quê? Porque toda aquela atmosfera ali, em especial por se tratar de um estúdio, todo estúdio tem essa questão de uma qualidade, né, maior em relação a filtros, a índice de reprodução de cor, né, e tudo mais. Então, as pessoas já estão, por natureza, sendo vistos com uma fidelidade de cor mais próxima do 100, tá? Mas aqui do outro lado, a gente tem, por exemplo, um ambiente de um banheiro funcional. E isso pode ser nas grandes empresas, pode ser em shoppings, né, pode ser em qualquer lugar onde os banheiros funcionais, normalmente a gente não faz a maquiagem, né. Então muitas vezes eu não precisava, pensar nessa questão do índice de reprodução de cor se é um banheiro funcional, não é um banheiro onde a gente vai ficar por muito tempo, porque precisa, né, fazer uma maquiagem, não é um camarim, tá. Então aqui a gente vê certinho essa questão, tá, de uma fonte de luz que não valoriza e de fontes de luz que valorizam, ok? Bom, do ponto de vista para projetos de interiores, para ambientes, vejam como essa questão ela acaba distorcendo, né, ao ponto de que o ambiente ideal, não estou dizendo que é um ambiente bonito, né, ou cafona. Enfim, é uma imagem de um ambiente onde a gente pode ter essa percepção do índice de reprodução de cor, né? Então vejam como aqui a gente tem um ambiente muito mais vistoso, muito mais bonito, agradável, do que com um péssimo índice de reprodução de cor, né, então é isso que a gente precisa, observar. Então, às vezes, a gente faz a troca de lâmpadas, né, de fontes de luz de alguns ambientes e a gente fala: "Nossa, como está iluminando mais". Não só está iluminando mais, como iluminando mais bonito, porque a gente tirou uma tecnologia passada, muitas vezes, que também já estava com pouca claridade sendo
emanada por conta da depreciação, né, depreciação que a própria fonte tem com o tempo, que ela vai perdendo, né, esse fluxo luminoso. Então a gente diz: "Ah, ficou mais claro". Sim, tem essa questão, mas também ficou mais bonito, por quê? Porque essa nova fonte de luz, com certeza, tem um melhor índice de reprodução de cor também, tá? E aí vale ressaltar, né, não só em alguns ambientes, como eu falei, supermercado, açougue, o hospital, mas praticamente em todos os ambientes é interessante, porque existem algumas cores que a gente tem como, já um casadinho, né, um sinônimo de cores para segurança, cores que na verdade nos dizem, né, se a gente pode seguir ou não seguir. E não estou falando só do semáforo, estou falando, né, por exemplo, cores que muitas vezes dizem que dão determinadas, por exemplo, advertência, né, uma proibição, né, não pode entrar, ou pode seguir, ou atenção. Então essas cores em alguns ambientes, né, precisam, principalmente industriais, precisam ter esses ambientes muito bem iluminados, com bom índice de reprodução para que elas possam ser vistas, né, e assim por si só, elas passarem a informação de segurança para aqueles usuários. Tá? Então a nossa norma 8995-1, lá no item que eu já comentei, né, no capítulo 4, no subcapítulo 4.6.2, ela traz essa informação, né, as cores para a segurança, que ela tira da ISO 3864, ela reforça essa importância que está atrelado lá dos símbolos gráficos, né, que precisam das cores, né, bem definidas, tá? Então, com relação a questão do índice de reprodução de cor, ele é um assunto muito importante dentro dos projetos de iluminação, faz parte do conceito inicial que a gente precisa ter praticamente decorado, tá? Para que a gente possa sempre analisar aquela fonte de luz, se ela é apropriada para o projeto ali, né? Muitas vezes a gente trabalha com orçamento A e orçamento B. Então, às vezes, né, dentro das outras qualidades que a gente precisa identificar da lâmpada, é olhar como que está com relação o que essa fonte de luz oferece agora no índice de reprodução de cor. Porque às vezes o orçamento A ele é mais caro que o orçamento B, mas o orçamento A oferece fontes de luz com qualidade, que às vezes o orçamento B não oferece. Então, nesse caso, é conversar com o cliente e mostrar: olha, o orçamento A ele é um pouquinho mais caro, mas o material é de melhor qualidade, tá? Então, porque às vezes o cliente olha valores, né, e descarta o orçamento A, mas não é assim que acontece na verdade, tá? Então, sobre o índice de reprodução de cor, espero ter contribuído, né? É um assunto que eu gosto muito, né? Que muitas vezes a gente está em determinados ambientes e a gente percebe justamente essa questão, né? Da não fidelidade de cor, e aí a gente olha que às vezes a gente sai de casa e, né, com uma cor e de repente chega lá e tem, né, e a percepção é outra. Mas isso está relacionado à fonte de luz que não está valorizando. Tá joia? Bom, obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.